Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós tivemos a prova aí agora do Procon. Me mandaram aqui a prova, de fiscal e de analista. Eu não tive acesso aí à prova do cargo de técnico. Então quem tiver, me manda aí depois, tá? No meu direct aqui no meu Instagram. Tá? O Instagram tá aí na descrição do vídeo. Me manda lá depois uma foto nítida, né, para que eu possa visualizar as questões. E aqui eu trouxe algumas questões da parte de conhecimentos básicos, né, para o cargo de, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só para eu conferir de novo, para o cargo de analista, tá? Eu trouxe aqui algumas questões do cargo de analista do conhecimento básico, porque ainda não tive tempo de montar dos conhecimentos específicos. Então tem aqui, né, essas questões. A questão 16 fala assim: globalização ampliou o volume de comércio mundial e se mostrou como um fenômeno decisivo para a redução da desigualdade no mundo. Né, eu vejo assim que nós estamos falando aí de globalização, né, um aumento, um crescimento exponencial aí na produção, no desenvolvimento. Porém, eu não vejo essa questão de redução de desigualdade no mundo. Eu vejo uma acentuação. Né? Posso estar equivocado um pouco na minha colocação, mas eu acredito que essa questão esteja incorreta. Entre os blocos de países surgidos ou ampliados pelo fenômeno da globalização, a União Europeia destaca-se por sua amplitude, pelo expressivo número de países aí integrantes e pela adoção do euro como a moeda única. Eu vejo essa questão como correta, a questão 17, a questão 18. Atualmente, o Brasil recusa-se à integração da economia globalizada, o que eu já colocaria como incorreto essa questão, tá? Não vejo aí essa recusa por parte do Brasil a se integrar a uma economia globalizada. O surto sanitário advindo da Covid-19 transformou-se em pandemia por disseminar-se pelo mundo afora. As vacinas, produzidas em curto período de tempo, foram muito importantes para minimizar os efeitos da doença que vitimou milhares de pessoas em inúmeros países. Ao meu ver, a questão 19 também está correta. Como eu tinha falado anteriormente em alguns vídeos que eu fiz aqui, que é o Atualizando o Conhecimento, onde eu trago questões de atualidades da banca Quadrix, eu falei que a banca ela gosta muito de priorizar assuntos que de fato estão pontualmente ali no telejornal, na rádio, né? O que está ali bem realmente no nosso cotidiano, e como você pode ver aí, questões falando sobre guerra da Ucrânia. Caiu também para o cargo de fiscal, cargo de analista e provavelmente deve ter caído para o cargo de técnico, tá? Vamos seguindo aqui. Deixa eu colocar aqui. Aqui o gabarito para você aí que não conseguiu pegar a tempo. Vamos aqui. Questão de número 20. As primeiras décadas do século XXI repetiram o dramático cenário do século anterior, pois as guerras com maior ou menor intensidade continuam a eclodir pelo mundo. A exemplo dos conflitos que vem acontecendo aí no leste europeu, eu prefiro dizer que a 20 também está correta. A Ucrânia, que é liderada pelo Vladimir Putin, não é pelo Putin, é pelo Zelensky, já daria como incorreta a 21. A despeito de ainda existirem posições contrárias, o aquecimento global é uma das faces mais visíveis da crise climática que envolve aí o planeta na atualidade. Para mim, a 22 também está certa. A 23, o atual estágio de desenvolvimento da ciência demonstra que, ao contrário do que se acreditava, a emissão acentuada de gases de efeito estufa na atmosfera pouco ou nada interfere nas alterações climáticas, o que está incorreto, né? Não vejo esse posicionamento aí. A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi um importante passo para a humanidade no sentido da compreensão e da relevância de uma concepção integral de cidadania no mundo atual. A declaração que surgiu lá em 1946, se não me engano, depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Acredito que essa questão esteja correta, a 24. A 25, a definição como Constituição Cidadã, né, definida como Constituição Cidadã pelo deputado Ulisses Guimarães. A Constituição Federal de 1988 abriu caminho para a elaboração das normas legais relacionadas à proteção do consumidor. A nossa Constituição, né, ela é muito ampla, né, ela aborda diversos assuntos e também trata aí, né, desses aspectos da proteção do direito do consumidor. E está correta aí, eu acredito, a 25 também. Aqui o gabarito.
próximas questões aqui. Lembrando aqui a vocês, né, só fazendo o destaque, atualidades não é um assunto que eu costumo trazer aqui no meu canal, certo? É um assunto que eu trago uma forma de complemento para tentar ajudar. Não é algo que eu me dedico, não é algo que me esforço. Então, se tiver alguma questão errada aí, né, eu peço desculpa, mas ao meu entendimento, pelo meu conhecimento, né, geral, eu dou esses gabaritos aqui dessas questões, beleza? Mas vocês não podem me penalizar aí porque eu trato essas questões apenas como uma forma de tentar, né, ajudar o pessoal. E a banca cobra realmente o que está sendo passado aí nos noticiários, né? Então, eu mantenho aqui esses meus gabaritos. Quem tiver alguma posição divergente, pode colocar aí depois nos comentários. Vamos lá, próxima questão. A transferência da capital brasileira para o Centro-Oeste, ocorrida no governo de Juscelino Kubitschek, teve como fator fundamental a necessidade de proteção à sede do governo federal como provável invasão externa. É um dos fatores fundamentais. A 27, por ser a sede aí do poder nacional, Brasília tem autonomia política, razão pela qual está legalmente impedida de integrar uma rede de associação com outros municípios e estados, o que já estaria incorreto, né? Temos a rede onde ela se associa com, né, municípios aí do estado de Goiás, estado de Minas Gerais. Aqui, a questão 26, pessoal, eu trouxe a questão aí da banca Sebrasp como uma possível justificativa, porque a banca Sebrasp trouxe uma questão que abordou esse assunto, né, falando aí do fator de transferência da capital, né, temos aí, foi a questão de defesa, né, porque antes era no Rio de Janeiro, lá no litoral, mais suscetível a ataques, né, e temos também aí a questão da interiorização do desenvolvimento nacional pela ocupação das áreas aí, né, do vasto território, a marcha para o oeste. Pessoal, no caso aqui, essa questão eu daria como certa, tá? Assim, pode ser que a banca dê como errada por dar um sentido de ser o único fator, sendo que na questão que da Sebrasp, por exemplo, ela trouxe dois fatores. Mas esse de fato foi um fator para a transferência da capital brasileira. Deixa eu ver aqui. E a 27 dou como incorreta, visto que nós temos a RID, onde há uma integração aí, um esforço, né, dos municípios de estados do Goiás e estados de Minas Gerais. Vamos agora para as questões de lei orgânica. A 40 já dou como correta, porque está ali elencado como um dos objetivos prioritários do Distrito Federal, falando sobre o suicídio, né? A 41, as funções de lançamento, de fiscalização e de arrecadação de taxas que tenham como fato gerador o exercício de poder de polícia, bem como o julgamento de processos administrativos decorrentes dessas funções, são exercidas privativamente por integrantes da carreira de auditoria tributária. Depois a gente vai entrar na justificativa. 42. Assegurado ao policial militar, ao policial civil e ao bombeiro militar do Distrito Federal assistência jurídica especializada que será prestada pelo ente nas hipóteses de probidade administrativa ou de um processo administrativo disciplinar. 43. Cabe ao poder público promover a defesa do consumidor. Para tanto, deverão ser adotadas as medidas necessárias à defesa, à promoção e à divulgação dos direitos do consumidor em ação coordenada com os órgãos e com as entidades que tenham essas atribuições na forma da lei. A 40, eu já falei, dou como correta, é um dos objetivos prioritários. A 41, né, ela fala ali no artigo 31, no parágrafo 1º, função de lançamento, fiscalização, arrecadação e o julgamento dos processos administrativos fiscais serão exercidos privativamente por integrantes da carreira de auditoria tributária. Excetuam-se da competência privativa do parágrafo 1º o lançamento, a fiscalização e a arrecadação de taxas que tenham como fato gerador o exercício do poder de polícia, né? Então aqui fala, né, a questão eu dou como incorreta porque tem, no caso é exceção, né? Vai se excluir aí dessa atividade exercida privativamente. A 42 é assegurado ao policial militar, ao policial civil, ao bombeiro militar do Distrito Federal assistência jurídica especializada
prestada pelo Distrito Federal quando, no exercício da função, se envolva em fatos de natureza penal ou administrativa. Aqui no caso, né, aqui estão falando as hipóteses de improbidade ou de um processo administrativo disciplinar. O artigo 42 fala aí de natureza penal ou administrativa. Então, diverge do que está apresentado na questão. 42 daria como incorreta. A 43, pessoal, a 43 ela fala: cabe ao poder público promover a defesa do consumidor, sendo que no artigo 263 fala que cabe ao poder público com participação da comunidade. Então, fica a minha dúvida se a banca, né, ela vai dar como certo ou como errado se ela, por exemplo, for considerar, porque querendo ou não, a redação aí da questão, ela está incompleta, né? Então, ficou aqui esse resquício de dúvida. Ela pode, querendo ou não tá em acordo com o texto da lei. De fato, realmente cabe aqui, né, ao poder público promover a defesa do consumidor. Mas a banca omitiu essa parte, né? Então, não sei se ela vai dar como certa ou como errada, né? Dentro aí do que eu vejo um pouco dela, acho que ela daria como errada essa questão, mas fica aqui esse resquício de dúvida, beleza? É dever do servidor público tratar as pessoas com civilidade, atender com presteza o público em geral e disponibilizar todas as devidas informações solicitadas, ainda que apresente caráter sigiloso. Errado. 45. É proibida a designação para a função de confiança ou a nomeação para o cargo em comissão, incluídos os cargos de natureza especial, de pessoa que tenham praticado o ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral, observado o prazo de incompatibilidade da lei. A 44, né, não vai aí, né, dar publicidade aos atos, né, as informações que tenham proteção, né, tenham sigilo. E tá errado a 44. E a 45 tá aí, artigo 5º, parágrafo 3º. Código de né, de conduta da alta administração e no código aí de ética dos servidores e empregados públicos. Esse aqui é um ponto que eu ainda falei com vocês na nossa revisão, né? Eu, particularmente, eu não acho isso muito certo que a banca faz. Ela colocou lá, ela especificou entre parênteses que ela quer o código de ética dos servidores e empregados e não o código da alta administração. Mas aqui ela trouxe, né? Eu já tinha falado para vocês, então vocês já estavam aí respaldados. Além da observância dos princípios constitucionais da administração pública, a idoneidade é uma condição essencial para o cargo, para a ocupação de cargo comissionado pelos servidores ou pelos empregados públicos do Distrito Federal. Acredito que isso aí foi algo que eu trouxe até mesmo no meu curso de questões, dou como certa. E a 47 fala o seguinte: incumbe aí ao poder público fornecer às pessoas idosas de forma gratuita medicamentos, especialmente aí de uso continuado, etc, etc. Aí no finalzinho ali, no entanto, a cobrança de valores diferenciados em razão da idade, né? Autoriza o plano de saúde cobrança de valores diferenciados em razão da idade, o que está incorreto. 46, artigo 13, 47, artigo 5º, parágrafo 2º. Vamos para essa lei 4.502, a lei aí que se refere às atividades de defesa do consumidor, algo que pro cargo de fiscal, pessoal, basicamente foi o que eu dei na revisão, caiu, né? Então, para mim foi muito satisfatório. A 48 dou aí como correto, né? E a 49 eu dou como errado. E eu falei até mesmo na revisão uma forma de você poder aí diferenciar as competências, né? Aqui no caso, ele falou que é uma competência exclusiva dos integrantes do cargo de analista, quando na verdade fiscalização dos estabelecimentos é do fiscal. 50, PDPM é algo que eu não me preocupei em trazer na revisão, porque eu tinha quase certeza mesmo de que essa norma aqui, se fosse cair, ia cair pelo menos uma questão. Então não era algo que valeria a pena, né, colocar ali tanto esforço, né, tanta dedicação. Então, essa questão aqui eu dou como correto, né? O Plano Distrital de Política para as Mulheres, que consiste em um conjunto de propostas de políticas públicas elaboradas por órgãos governamentais, não governamentais da sociedade civil para a garantia da igualdade às mulheres e ao combate à discriminação de gênero, tem como um dos seus eixos, que é o eixo 6,
a igualdade para moradoras rurais. Espera aí. Igualdade. Pera, agora eu fiquei na dúvida. Igualdade para as moradoras rurais, o que promove o direito delas à vida com qualidade no meio rural. Não, na verdade é igualdade para mulheres rurais. Pera aí, é isso mesmo, igualdade para as mulheres rurais. Aqui trouxe moradoras rurais. Igualdade para as moradoras rurais, o que promove o direito delas à vida com qualidade no meio rural, respeito às suas especificidades e a garantia de acesso a bens, equipamentos e serviços públicos, em especial acesso à terra e desenvolvimento rural sustentável. Agora eu fiquei na dúvida, sinceramente. Eixo para igualdade para as moradoras rurais. É igualdade para as mulheres rurais. Não? Então, aqui, desconsidera esse gabarito aqui por enquanto, tá? Desconsidera aqui esse gabarito por enquanto. Agora eu fiquei realmente na dúvida, né? Porque o eixo é o eixo 6, né? Igualdade para mulheres, né? Aqui trouxe igualdade para moradoras rurais. É algo completamente diferente. E eu já falei para vocês que a banca priorize muito literalidades das normas, beleza? Pessoal, provavelmente os próximos gabaritos eu vou estar postando aí no meu Instagram. Segue lá o Alex Concurseiro, beleza? Provavelmente eu vou estar postando lá, porque eu não sei se eu vou ter tempo de fazer vídeo em relação aos demais gabaritos, e esse aqui é o de analista, tranquilo? Então, é basicamente isso aqui, pessoal. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. E parabéns para quem tirou uma boa nota, né? Quem não conseguiu aí, continue tentando e não desista. Um grande abraço a todos, uma boa noite e até a próxima.